Boa noite a todos, que a paz do bem do Nazareno nos envolva hoje e sempre. Hoje, sexta-feira, pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, faremos a nossa exposição doutrinária com o tema A Importância dos Estudos Doutrinários. Vamos fazer a nossa prece de abertura em agradecimento ao dia de hoje, a semana que está encerrando, e desta forma podermos nos preparar para as reflexões da noite. Agradecendo o Senhor por todas as dádivas que temos recebido. Permita que os bons espíritos aqui estejam conosco, nos induzindo, nos auxiliando, para de maneira clara levar todos esses ensinamentos para aqueles que estiverem participando conosco. Que assim seja. Vamos iniciar, portanto, falando sobre a importância dos estudos doutrinários, né? Por que é tão importante cada um de nós nos envolvermos com os ensinamentos que a doutrina nos traz com relação a vários assuntos. Uma das questões que mais levam as pessoas à doutrina, à casa espírita, com certeza são as dores, né? E aí, muitas nos perguntam como é que eu vou entender os bem-aventurados aflitos se eu nem sei por que eu sofro? Por que eu estou passando por tudo isso? Se eu nem me lembro se eu fiz alguma coisa para merecer estar passando por tudo isso. Bom, para responder a todas essas questões, à medida que as pessoas chegam aos atendimentos fraternos, nós vamos elencar uma série de situações e de conhecimentos que a doutrina pode nos trazer para, desta forma, responder a essa questão. Boa noite a todos, João, Benoni, obrigado por estarem aqui. Então vamos começar lembrando, né, que é fundamental a gente buscar algum tipo de conhecimento sobre as leis divinas, base da nossa vida de relação com os nossos irmãos aqui na caminhada evolutiva, neste lindo planeta Terra, né? Onde fomos colocados pela bondade e misericórdia de Deus, como também em relação aos outros planos da vida. No momento em que eu passo a questionar de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, essas questões, elas nos acompanham ao longo da nossa trajetória evolutiva, e a doutrina começa a colaborar desde o primeiro dia que você ou conversa com alguém, ou lê em alguma obra, seja um romance, seja uma obra mais técnica, onde você, diante de alguma situação da vida, vai buscar a resposta. Então, essa busca de resposta, ela vai ter que ser muito lenta, porque na ânsia de querer responder as questões, a gente começa a aceitar tudo. E aí cria-se um universo bem confuso. Então, a doutrina, ela vai te esclarecer de uma maneira gradual, como gotas homeopáticas, né? E desta forma, você vai usando a sua lógica, fazendo as conexões, tentando entender, complementando suas leituras além do estudo e percebendo a importância de cada vez estudar mais. Porque quanto mais a gente estuda, mais coisa nova surge nas nossas divagações, nas nossas questões pessoais. Sejam situações de vida, sejam situações envolvendo outras pessoas, a sociedade como um todo, né? Então, na busca de responder a essas questões, vamos percebendo que a doutrina, ela abre uma possibilidade de análises extremamente proveitosa para que a gente venha a ter resignação e humildade diante daquilo que estamos passando. Então, essa primeira parte, que é a busca da compreensão das leis divinas, e no Livro dos Espíritos você tem elas divididas, né, desde a lei de adoração até a lei de justiça, amor e caridade. Você vai ter uma ampla discussão a respeito de tudo isso. E desta forma você vai entendendo
que cada um tem sim a sua responsabilidade, que cada um tem o seu compromisso consigo próprio inicialmente, mas também com aqueles que estão à sua volta, sejam da família, seja fora dela, mas como um agente transformador à medida que vai se apropriando dos conhecimentos e passando a entender então como as coisas se dão. Vamos resgatar um dos primeiros ensinamentos para nós espíritas, mas de um modo geral, para todos aqueles que começam no movimento. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque não basta apenas a gente buscar amar o semelhante. Eu tenho que me capacitar para entender tudo que está acontecendo. Essas relações entre os seres de antipatia, simpatia, afinidade, dentro do lar, fora do lar, tudo isso faz parte desse conjunto de viver em sociedade, né? Relações interpessoais. A doutrina, o Consolador prometido por Jesus, resgata o cristianismo primitivo, lembrando-nos que fora da caridade não há salvação. Isso é, temos que agir na lei de amor sempre, porque esse é o principal ensinamento de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame o seu próximo, assim como você espera que ele lhe ame. É um processo que vai sendo construído aos poucos. Primeiro, porque não temos a ideia que o outro é nosso irmão. Muitas vezes é só o outro. Muitas vezes nem notamos que o outro existe. Muitas vezes ele é transparente. Diante da vida que levamos extremamente materialista, o outro desaparece do nosso universo. Às vezes ficamos só nós e os nossos familiares. E esquecemos de que com o conhecimento nós vamos aprender que existem famílias espirituais e famílias apenas materiais. Pessoas que nós simplesmente vamos conviver aqui na Terra, mas onde os nossos vínculos afetivos e de mesma faixa de sintonia, isso é, ter ideias similares, mesmos valores, aquilo que nós chamamos literalmente, né, de simpatia, muitas vezes dentro do lar nós não temos, porque não necessariamente dentro do lar estão todos os afins, estão todos os espíritos que caminham já há algum tempo junto e que se gostam muito. Às vezes, vêm espíritos que ainda estão no processo evolutivo e que vêm para um lar para ser reeducado, para ser redirecionado para a lei de amor e dessa forma também crescer. É nosso irmão? É óbvio que é nosso irmão também. Mas nesse momento em que eu não tenho conhecimento, para mim é um desconhecido, em que eu não me vinculo, se ele tem alguma dor, se ele passa alguma privação, para mim não me diz respeito. No momento que eu começo a estudar e entender os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina, as coisas começam a mudar um pouco. E aí desperta essa fraternidade universal, porque eu passo a entender que o outro é meu irmão, sim, todos filhos do mesmo pai, né, do Criador, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, realmente, há um despertar, que na verdade é um relembrar, né? É o cristianismo primitivo, a gente está relembrando. Boa noite, Val, Carmen, sejam bem-vindas, obrigado por estarem aqui. Então, nós vamos perceber que, à medida que a gente passa a entender a lei de amor, as coisas se modificam. Eu tenho que entender que isso transcende. O ensinamento era exatamente esse. Todos somos iguais. Devemos ter respeito por todos, valorizar a todos. Não interessa que o outro não pense igual a mim. Eu tenho que respeitá-lo na sua essência. Porque Deus nos ama incondicionalmente a todos da mesma forma. Bom, dentro disso, passamos então a entender a necessidade da reforma íntima, de nossa transformação pessoal, buscando nos tornar melhores em todos os nossos aspectos da caminhada evolutiva. A colheita é lenta e nos solicita um só posicionamento: sermos seguidores do Mestre Jesus, né? Com o esforço constante do autodescobrimento e da educação dos sentimentos, além da permanente ação no bem.
Como é que eu faço isso? Pensando coisas boas, falando coisas boas, lendo coisas boas, assistindo coisas boas, fazendo coisas boas. Normalmente a pessoa nem se prepara para dormir. Aí ela assiste às vezes um filme extremamente violento ou assiste algo que a revolta, fica indignada. E aí como preparar um sono, né? Se preparar para o sono, aonde o corpo físico deverá repousar, enquanto que o ser espiritual poderá então fazer uma viagem, né? Poder se ausentar momentaneamente daquele espaço que ele está e ir se reunir àqueles que ele gosta. Então, esse processo, ele se dá diante de uma preparação. Aí você vai extremamente agitado para a cama e não entende por que não consegue dormir. Não é capaz de botar uma música relaxante, fazer uma leitura relaxante, né? Fazer uma prece rápida não quer dizer que você está se preparando para dormir. Você precisa ter um exercício respiratório para se acalmar, para se serenar. Pensar que você vai ter realmente uma noite tranquila, serena. Tudo isso faz parte. Tá? Então, é uma construção que você vai fazendo aos poucos. Evitar comer comida muito pesada, porque o estômago, o intestino vão estar trabalhando durante esse processo. O estômago primeiro, o intestino depois, né? Mas eles vão estar trabalhando. Então, imagina, o sangue que deveria estar circulando em equilíbrio no organismo vai estar concentrado no aparelho digestório. Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de deitar. Bom, continuando então. A doutrina também vai me abrir os olhos, né? Para minha construção real, minha real transformação interior. Diante de todas essas ações, né? Pensar no bem, falar no bem, ler coisas boas, assistir coisas boas, fazer coisas boas, né? Tudo isso é uma construção. E dessa forma, então, a gente vai alicerçando a estrada que nos conduz à perfeição e à felicidade. Um processo que realmente é lento, não é rápido, não. Bom, segundo Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, o espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo através daqueles que já viveram, né? Os nossos irmãos desencarnados, tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, porque não há senão um Deus, e suas leis são as mesmas para todos. Então, a gente não diz que fora do espiritismo não é caridade. Não, é fora da caridade não há salvação. Ou, não se diz, se você não for espírita, você está condenado. Não existe nada disso. Né? Você é um ser livre, livre pensador, tem livre arbítrio, faz escolhas. É importante você saber as consequências de suas escolhas, para que você não fique de mal com Deus, para que você não reclame, para que você não fique ressentido, magoado, achando que você fez tudo certo e por algum motivo você está sendo punido. Deus é amor, o Mestre Jesus deixou isso muito claro. Então, alguma coisa eu fiz errado, e é importante eu saber disso. Porque aquilo que na minha cabeça era muito certo, diante da busca do conhecimento espiritual, eu vou começando a perceber que minhas posturas são equivocadas. E que em vez de atrair a companhia dos bons espíritos, eu começo a atrair a companhia daqueles que são afins. E que pensam e agem como eu. E que me induzem até a fazer determinadas coisas, porque eu penso assim também. Então, tudo isso é aprendizado. Todo pensamento, palavra ou ação cria uma situação, e estas terão consequências que irão retornar ao ser que as gerou, na forma de dor ou alegria pelo uso do livre-arbítrio. Entendamos que nada se perde de todas as experiências vividas. Lágrimas, suores, misérias servirão de tesouros luminosos para a nossa ascensão. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, não tem como
eu plantar espinho e querer colher uva. Isso não vai acontecer. E às vezes é exatamente isso. As pessoas vão plantando as coisas pela estrada e daqui a pouco não entendem por que elas estão colhendo determinadas coisas. Lei do retorno, lei de causa e efeito. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Com o conhecimento adquirido nos estudos, percebemos que a dor não é punição, mas um excelente mecanismo de despertar e de reeducação a serviço da vida. Então a gente para de se ver como vítima e busca entender como agir para construir então uma relação mais harmônica, mais pacífica com a vida e com as pessoas automaticamente também. Então, lembremos-nos que é através do entendimento e da busca da sintonia vibratória com os bons espíritos que iremos sustentar o esforço da transformação pessoal. Tudo exige muito esforço, então eu preciso continuamente estar sendo alimentado nessa minha busca, porque senão eu tendo a desistir. A cada encarnação, eu tenho a possibilidade de me construir como um ser novo, mas isso exige esforço, perseverança, boa vontade. Eu tenho que querer, mas não só querer, eu tenho que buscar as condições para que essa transformação ocorra. E desta forma, então, nós vamos construir a cristianização em nós, através da caridade, que é o amor em ação. Então, o processo de criar vínculos com o Mestre Jesus e auxiliar como um obreiro é fruto primeiro do conhecimento. Eu tenho que entender a lógica. Por que eu faço essas coisas? Por que fazer o bem faz bem? Quem é a primeira pessoa que recebe todas essas energias positivas? É você mesmo. Quando você pensa que está fazendo alguma coisa para o bem-estar do outro, você já está na companhia de amigos espirituais que estão alimentando isso em você e automaticamente a sua fé também. Então você está levando ali aquele jato de ânimo, né? Estão te reforçando, dizendo, é por aí mesmo. Vamos lá, vamos junto. E Jesus disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Então eu tenho que entender que essa caminhada crística, cristianização, ela vai se dar aos poucos também. Porque já se passaram 2000 anos. E nós ainda temos muita dificuldade de entender o que Jesus queria dizer com cada coisa. Porque a maioria dos seus ensinamentos está velada porque naquela época não tínhamos condições de entender esse amor incondicional. Hoje já temos. Passaram-se algumas encarnações, passamos por algumas experiências. Isso abriu o leque para a compreensão de nossa existência. Então, à medida que vamos nos aprofundando nos estudos, cada vez vamos vendo a beleza que é dessa oportunidade de a cada encarnação podermos aprender mais e melhor, de fazermos diferente, de resgatarmos os equívocos do passado, de reativar a lei de amor, construir afetos, encontros, e assim, devagarinho, a gente vai indo. É fundamental a compreensão de que a família é mais que um agregado de pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, não necessariamente, né? É uma instituição de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários para a edificação de um mundo melhor, seja pela ajuda mútua entre seus membros, seja pelos exemplos compartilhados na construção do aprimoramento de todos. Então vejam, a doutrina deixa claro que a família é o alicerce. É ali que a gente vai ter as primeiras noções, tanto de vida social, religiosa. É muito importante isso ficar claro. É ali dentro que nós vamos ter que conviver com as diferenças, onde vamos ter que aprender a respeitar as pessoas, a dar valor a elas, né? Um conjunto de características fundamentais para que haja harmonia, para que haja serenidade.
Se eu construir esses valores dentro do lar, fica mais fácil sair para o convívio social e vivenciar, experienciar de uma maneira mais equilibrada essas relações interpessoais fora do lar também. A família é a unidade básica da sociedade. As relações que se estabelecem dentro dela se refletem nos diversos ambientes sociais que convivemos. Daí a importância da educação começar lá, né? E não deixar para outros a responsabilidade da educação dos filhos. Então, com amor, respeito, responsabilidade, dignidade, valorização de cada membro deste núcleo, sempre se orientando pelo nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. A importância do Evangelho no lar, de convidar Jesus a participar uma vez por semana de nossas orações, de nossas reflexões a respeito de alguma passagem do Evangelho. É muito importante se construir esse laço afetivo evangélico que nós chamamos, né? A leitura e a análise do Evangelho em família. Porque você está ensinando aos pequenos que eles têm aonde recorrer, que tem um amigo maior, que eles não estão sozinhos, porque na adolescência eles vão precisar muito, naquele período mais conturbado do ser em crescimento, da negação de uma sociedade, às vezes da negação do núcleo familiar. Se ele foi preparado, recebeu todo esse caminho, ele vai saber que na hora da dor ele tem aonde ir, ele tem quem encontrar, que vai ter sempre alguém de braços abertos, além da própria família, a esperá-lo. E quando a gente ensina isso, aproxima nossos filhos, nossos familiares do Mestre Jesus, a amorosidade se constrói naturalmente dentro do lar. É fundamental entender isso, porque se eu não construir esse afeto, eu vou estar sendo omisso, porque essa é a função que Deus deu aos pais em relação aos filhos, de tornar pessoas do bem e aproximá-los de Deus. O caminho da aproximação de Deus é o Mestre Jesus, nosso modelo e guia. A vivência do amor. Então, devemos muito entender, buscar, estudar, para que cada vez mais possamos agir de maneira coerente. Uma sociedade nova pede seres novos, isto é, transformados. Então, como que eu vou me transformar se cada um vive a sua vidinha, o seu mundinho, com seus valores, sem construir um laço de união, onde um apoia o outro, onde um ajuda o outro, onde um corrige quando necessário, quando sabe se dizer sim, sim e não, não. Nós vamos aprender isso no núcleo familiar para que depois na sociedade eu possa entender isso também. Porque se isso não for ensinado em casa, ao primeiro não que eu tiver fora do lar, muitas complicações surgirão. Então nós temos exatamente tudo isso. Benoni me mandou umas palavras aqui em conexão, né? Família, amor, compartilhamentos, aceitação. É exatamente isso, né? Nós vamos se construindo nesse processo todo. Vamos perceber que o Espiritismo ele é trabalho, solidariedade e tolerância. É um sol para nós, né? Faz com que brilhe, né, nessa luz toda. E aí ela nos acolhe, nos consola, nos anima, nos propõe a mudança de atitude mental diante das diferentes situações vividas, nos instrui e nos liberta. Vejo que dentro dessa caminhada várias leis divinas estão inseridas. De novo, Livro dos Espíritos, leis morais, que são as leis divinas, né? Então você vai começar desde a lei de adoração até a lei de amor, justiça e caridade, vai juntar tudo isso e vai compreender como é que é a caminhada. E vejam que muitas coisas a gente já faz. Levou muito tempo para entender, mas muitas coisas a gente já faz, mas muita ainda podemos fazer. Tá?
O Mestre Jesus está esperando alguma coisa de nós. Depois de todo esse tempo aí, né? Ele veio aqui por amor, tentou nos ajudar, mostrar o caminho, tentou clarear através das parábolas. Nós temos uma gama de ensinamentos fantásticos, mas a cada situação, a cada encontro com o povo, com os doutores da lei, ele agia sempre da mesma forma. Então ele espera de cada um de nós, primeiro, que a gente aprenda a se governar e desta forma se conduzir como seres conscientes da nossa filiação divina. Depois, saber fazer bom uso do livre-arbítrio, desenvolver nossos valores morais, nossas virtudes para as conquistas dos méritos pelo trabalho realizado, para desta forma a gente evitar o fanatismo, a superstição, o excesso de materialidade que tanto nos afasta de Deus. Então, Jesus trouxe toda uma proposta para nos aproximarmos do Pai. E ainda não estamos. Ainda continuamos engatinhando, reclamando, agindo com falta de resignação, ficando indignado diante das coisas, quando tudo obedece uma lei. Então, estamos aqui para ajudar nessa aproximação dos seres para com o Pai. Então, se é isso que nos cabe, temos que nos instrumentalizar através do estudo. Um estudo profundo, tranquilo, calmo, mas profundo, perseverante. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer a minha parte e parar de reclamar porque os outros não fazem a parte deles. Porque Jesus está contando com cada um de nós. Estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um de regeneração. Para isso, o bem, o exercício do bem tem que ser muito mais intenso. As pessoas têm que ter clareza do que fazem. Elas têm que estar presentes diante das coisas. Não simplesmente fazer por fazer. Para se livrar de um problema ou para comprar o céu. Ninguém compra o céu, ninguém compra Deus. Né? Não dá para barganhar com Ele. Tem que ser verdadeiro. Ele sabe o que vai dentro de cada um de nós. Então, tudo isso é o que Jesus espera de cada um de nós. E é o que nós podemos fazer cada vez mais. Eu utilizei algumas obras que eu vou dar de orientação antes do final. O Livro dos Espíritos, desde a parte introdutória até ele inteiro. O Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Depois da Morte, de Leon Denis. Lindos Casos do Evangelho. A obra Autodescobrimento, da Joana de Ângeles. Reforma Íntima. Mas também, agora para encerrar, eu vou usar o Conduta Espírita. Uma mensagem que foi psicografada por Paulo Vieira e pelo nosso irmão André Luiz. Então, vamos lá. Perante a codificação kardeciana. Recordemos constantemente os ensinos insubstituíveis e sempre momentosos que iluminam as páginas da codificação kardeciana, de onde extraímos alguns breves tópicos. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, a lei cristã, né? O Espiritismo também diz, não venho destruir, mas dar-lhe execução. Nada ensina de contrário ao que ensinou o Mestre, mas desenvolve, completa, explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito sobre uma forma mais alegórica. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizam. Os espíritos superiores usam constantemente uma linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior, e a mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Está no Livro dos Espíritos. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. A lei de Deus é a mesma para todos,
Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. E aí, lembrando agora em Timóteo, capítulo 4, versículo 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Temos muito a agradecer à doutrina por tudo que temos aprendido e desta forma nos auxiliado a nos aproximar mais do Pai. Agradeceremos a todos que participaram essa noite com seus pensamentos, energias positivas, que possamos ter um lindo fim de semana, né, cheio de paz, de amor, e muito obrigada a todos vocês. Vamos agradecer ao Mestre neste instante, através da oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Muita paz a todos. Um beijo. Até a próxima.